Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Quarta-feira, ensolarada aqui em São Paulo. Deixa eu ver quantos graus nós temos. 23 graus. Sol lá fora. Desejo um excelente pregão a todos. Muita saúde e paz. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Família e investimentos. Que traga muita sabedoria, força, fé e ótimos resultados em 2022. Eu tenho uma meta ousada, eu vou trabalhar diuturnamente para isso, para que nós tenhamos 12 meses seguidos de rentabilidade em 2022. E assim entraremos o ano com esse objetivo, essa meta. Eu estou me preparando fisicamente, mentalmente, estudando, trocando ideias, montando toda uma estrutura para que isso seja materializado. E pode ser na compra, pode ser na venda, da forma que for. Vamos tentar operar milho, mini dólar, mini índice, a gente tem as carteiras. Provavelmente teremos mudanças nas carteiras em janeiro. E vamos em frente. Firmes na luta. Queridos, para quem não puder assistir o programa amanhã, eu desejo um excelente Réveillon. E Top Traders non-stop, estaremos juntos aí ininterruptamente. Não é momento de descanso, e sim momento de muito trabalho e foco. Nós temos os comentários do Antônio Santos, nosso querido amigo. Boa tarde, mestre Wagner. Participação no eu agora fiquei na dúvida do nome do programa, né? É o BM News, né? Eu acho que é BMC News, correto? Ou é enfim, depois a gente pesquisa, hein? Deixa eu já pesquisar aqui para... Lembra BMF, né? Acho que é BMC News. Deixa eu ver aqui para... BMC News, Serviço de Notícias. Então, só para... Tem mais um Czinho aqui. Nosso querido amigo citou a participação. Eu fui convidado pela galera do BMC News, eu acho que umas 6, 7 vezes esse ano. Inclusive indiquei outros profissionais lá e eles entrevistaram. Eu classifiquei, né, o trabalho do BMC News ontem como disruptivo, se eu fosse classificar com uma palavra só. Eu acho que o padrão de qualidade deles é muito forte, eles têm um nível de consciência muito alto, né, um trabalho de qualidade fantástica, e é um trabalho digno de elogios, né? Vocês sabem do meu senso crítico, né? Muitas vezes ácido, eu não fico passando pano aí, porque eu não tenho nenhum interesse comercial, eu não tenho patrocínio, eu não recebo um centavo de ninguém, nem rebate, comissões. Então eu estou falando de uma forma genuína, é um bom trabalho que está sendo desenvolvido. O nível de consciência do pessoal da BMC News é muito alto e é surpreendente. E um grande abraço para o Messi, que é um dos idealizadores que estão à frente do projeto. Trabalhamos em conjunto tantas vezes lá no Infomoney também. Eu fui saber depois que era ele que era um dos idealizadores. E ele está de parabéns. Caros, Eternity, vamos colocar aqui na tela. Ela está acumulando na semana uma alta de 14,13. Eu acho que ainda tem um grande espaço para subir, porque ela rompeu 19,67, acionando um pivô de alta no semanal. Então essa é uma situação. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei que se eu tivesse um capital extra quando ela fez o fundo duplo aqui nos 13,40, 13,50, que eu compraria, tá 21 com 13. Então se você dividir 21 com 33 por 13,50, por exemplo, a gente está falando numa rentabilidade de 58%. E quando eu falo para vocês que a gente vai ter ações aí, principalmente em janeiro, né, que deve vir fluxo externo e os fundos vão tomar posições na compra, que as ações vão subir 30%, 25%, 40%, é isso. Ó. Então a Eternity está subindo e ainda tem mais espaço. Vai encontrar resistência somente em 24,72. Então é a materialização das minhas teorias explosivas que vão impactar alguns ativos, principalmente no mês de janeiro. Ok? Agora, eu não sei, eu não conheço esse padrão Joe de Napoli. Eu prometo que eu vou pesquisar. Eu não sei, eu não conheço o padrão, confesso a vocês, mas eu vou pesquisar esse tal do Joe de Napoli aqui. Alguns alunos já perguntaram outras vezes.
Muito grato, mestre. Desde já desejo um amigo coragem e prosperidade no ano novo, mestre. E eu espero ter saúde física, mental, a mesma disposição, né, preparado para a guerra, para o combate, para poder honrá-los, né, e para que nós possamos seguir mais um ano. E um ano, a gente quer fazer um ano de 2022 estilo as corridas do Ayrton Senna, de ponta a ponta, com rentabilidade. Esse é o objetivo ousado para 2022. Então eu vou ver Porto Belo também, eu não conheço esse padrão, mas aí eu vou ver. Então no semanal, né, da Eternity, nós temos um fundo duplo, né, o eixo do fundo duplo 17 com 10, né, uma barra forte aqui, e vamos ver em Porto Belo. Inclusive Porto Belo é uma das ações que eu tenho uma posição grande em bolsa. Um dos ativos que me traz um otimismo muito grande para 2022. O que eu vejo aqui é uma simetria favorável à compra, com objetivo aqui nos 14,42 pelo menos, né? E no próprio semanal, parece que nós temos aqui um mastro bandeira, né? Vou até tirar essas retas aqui para não... Como o movimento está muito lateral, fica distorcido. E o mastro bandeira, penso que ainda vale no diário. O formato bem demarcadinho aqui como uma flâmula, ok? O Marcos Pereira, pessoal, detone nos comentários, porque toda vez que vocês comentam, nós aprendemos juntos, refletimos, estudamos, avaliamos, né? Então vocês, nos comentários é algo fantástico, importante, eu estou sempre disposto ao trabalho, cito o seu nome, respondo, e é muito positivo para toda a nossa família, para toda a nossa comunidade. Nós temos aqui nosso querido amigo Marcos, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz. Vamos que vamos, foi uma honra e um privilégio ver o nome amigo no programa BMC News, mandou bem, professor, foi uma excelente entrevista. Muito obrigado pelo seu carinho e amizade, sempre conosco. E foi uma participação legal mesmo, era para durar 20, 30 minutos, durou 1 hora, né? Os alunos, até pessoas que não conheciam o nosso trabalho se empolgaram lá, começaram... o BMC News, eles são geniais, trabalham de forma organizada, então... Eles pegavam, comentavam o setor na TV, daí o aluno vinha, perguntava os principais destaques, eu comentava sobre as posições, qual que era a minha preferência, e eles são muito educados lá, então você consegue se expressar sem ser interrompido, eles te dão espaço para que você trabalhe de uma forma muito serena, sem vaidades, é um trabalho simplesmente fantástico que eles estão fazendo. Professor Wagner, mudando de assunto, só fiquei um pouco apreensivo ontem com seus desejos do programa Mira do Trade, dizendo que poderá encerrar as atividades no final de 2022. Será uma pena, espero que o Mude 10 siga junto com seus alunos, pois será uma perda enorme para o mercado financeiro e para nós, seus alunos. Mas eles já seguiremos juntos em 2022, torcendo para que ache uma maneira de considerar seus novos projetos, com o grupo fechado. Fúria, forte abraço, que Deus ilumine nossos caminhos. É isso aí, é que na verdade tinha um comentário no mercado, né? Eu até conversei com 2 pessoas que fizeram lives comigo ontem, dizendo que quando o mercado batesse o nosso alvo, 126 mil pontos, encerraria as atividades. Isso não procede. Agora, no final de 2022, é possível sim, né? Então, talvez um novo formato a partir de 2023, mas nesses moldes, eu dou a minha palavra, garanto que nós seguiremos até o último pregão de 2022, pelo menos. Ok? Então, esse é o meu compromisso. E alunos maravilhosos como vocês que seguem fielmente o nosso trabalho são a nossa razão de ser. O que eu vou fazer agora? Vamos dar uma olhada aqui no PL da Bolsa. R$6,79, né? Melhor oportunidade em 20 anos, mais barato do que no Crash do ano passado e mais barato no mercado do que no governo Dilma. Como é que estão os futuros americanos? Já estão de lado, mercado morno, né? Vamos dar uma olhada aqui no... Vamos ver aqui o broadcast, se tem alguns destaques. Daí a gente parte para as bolsas, né, para os mercados externos, e depois a gente vem pegando a abertura aqui do Ibov, né? Então vamos lá, né? Fatos relevantes, né? Tem o Banco Central aumenta a injeção de liquidez do curto prazo no sistema bancário, isso na China, né? O governo chinês bastante comprometido, isso é bom. Para o mercado, fala-se muito na variante Omicron, né? Ontem a gente teve recorde de casos na Europa.
Isso reforça, né, a necessidade da continuidade das medidas sanitárias, como o uso de máscaras e álcool em gel. Eu acho que alguém pró-economia, pró-abertura, mais contundente que eu, sem nenhum interesse econômico, foi difícil encontrar nesses 2 anos. Né, eu sempre falei, eu falava no seguinte, ou fecha tudo durante 2, 3 semanas, ou faz um fechamento seletivo, né? Não tem mulher meio grávida, ou a mulher está grávida ou não está, ou não está, né? Então, agora, sempre pró-economia, mas com inteligência de forma racional, tanto que nós acertamos o pico da Covid e depois a reabertura. Agora, falar em carnaval, isso é uma loucura, aqui, principalmente aqui no Brasil, que vem pessoas do mundo inteiro. Né? É simplesmente uma loucura. Deixar de usar máscaras é uma loucura. Né? Ah, mas não tem álcool em gel na padaria, no bar que eu vou. Leva no bolso. Tá muito mais barato agora. Então, voltando a dizer, sou camarada mais pró-economia, pró-mercado. Agora, cuidados sanitários tem que continuar, uso de máscaras, de álcool em gel, né? Uma loucura pensar em carnaval, por exemplo, aí eu sou contra. E pessoal, mesmo alguns sendo contrários, vejam a importância da vacinação. Correto? Então, eu vou, quando o mercado abrir, eu vou estudar um setor em específico por causa dessa notícia, né, envolvendo aqui BR Malls e Alliance. Eu gostaria de ver como isso vai mexer com o setor. A Semin está na prévia do Ibovespa, então eu gostaria de ver como é que ela vai reagir, lembrando que ela faz parte da nossa carteira. E nós temos o IGPM. O IGPM veio um pouco acima do esperado, sim, né, uma alta de 0,87, mas não está derrubando o preço da bolsa, que pelo menos no mercado futuro, né? Hoje tem fluxo cambial 14,30. E vamos estudar o mercado externo, depois a gente já parte para esses ativos que eu citei anteriormente. Então vamos lá. Bolsa da China. Não é o sinal mais positivo do mundo, né? Porque se ela perder essa região de fundo aqui a 3589, não tem suporte forte. Tem um suporte mediano, 3572 e depois somente 3526 aqui embaixo. Né? Vamos ver como é que reage por aqui. É possível traçarmos também na Bolsa de Xangai algo nesses moldes, né? Uma LTA. Teoricamente perdida, né? Enfim. Aí temos a Bolsa do Japão. Queda, porém, acima das médias, tanto da de 21 quanto de 5, simplesmente preencheu aqui esse gap, espaço sem negócios. Minério de ferro dormindo, né? Porém, acho que tem tudo para respeitar aqui a média de 21, mas está dormindo, né? Já entrou em ritmo de ano novo. Hoje eu estou tomando um Red Bull tradicional aqui. Aí o petróleo ele pode naturalmente passar por correções no meio do caminho, mas a tendência é de alta. Por exemplo, o Brent negociado na Inglaterra ele acumula alta de 3,60 na semana, enquanto o WTI ele distorce, né, por causa daquela época que trabalhou negativo. Mas enfim, está acumulando alta na semana também. Né, correções devem ser entendidas para quem opera petróleo como oportunidade. E os Treasuries, os títulos de 10 anos americanos, aparentemente um pullback na CLTB e nas médias de 5,21. Então os futuros americanos eles só abrirão às 11h30, então eu vou fazer o estudo com base no fechamento de ontem, né? Lembrando que eles estão absolutamente laterais aqui no mercado futuro, enquanto o VIX, que é o índice do medo, Volatility Index, que é extremamente volátil, também opera de forma lateral. Então, o que dizer sobre o índice Nasdaq, né? Praticamente, quase, né? Bateu o máximo histórico. Aqui faltou um pouco. Tem uma resistência importante a 15.796, fechou levemente abaixo. É uma região aqui de resistência, né? Que uma vez rompida
pode sustentar o preço. Nós tivemos aqui uma típica Morningstar, estrela da manhã, com um rompimento falso dessa região aqui demarcada entre 3 e 6 de dezembro, correto? Se nós avaliarmos, deixa eu deixar o gráfico um pouco... Se nós avaliarmos, por exemplo, o gráfico semanal do índice Nasdaq, uma plena absoluta tendência de alta, tudo leva a crer que vai romper a máxima histórica e dar continuidade a esse movimento. Teremos aqui na tela o S&P, né, que já marcou máxima histórica, está subindo 1,28 na semana. Praticamente 3 soldados brancos, né, com uma pequena interrupção aqui, inclusive deixou um gap. Será um gap de medida, talvez, e nós temos uma típica Morningstar, estrela da manhã, que não é o bebê abandonado porque não tem gap de corpo e sombra. Aí nós percebemos aqui a LTA respeitada, né? E tem mais. Além da LTA ter sido respeitada, nós temos aqui um fundo topo, marcado dia 16, e um fundo mais alto que o anterior. Então, o padrão da alavanca, que a gente tanto fala aí nas formações de fundo, ele nada mais é do que o início de um desenho de um pivô, né? Que foi acionado aqui a 4.651. Né? Então nós podemos ter correções aí tudo, sem dúvida nenhuma, mas tem um pivô de alta acionado. Alguns estudiosos, analistas, influencers e tal, auto-intitulados traders, alguns falam que não tem pivô no processo de continuidade na formação de topos e fundos ascendentes. Eu penso que sim, não deixa de ser um pivô. Alguns consideram o pivô só na formação de fundo ou na inflexão. No caso do Dow Jones, LTB rompida, quase marcou máxima histórica, né? E uma sequência importante aqui de candles, uma estrela da manhã também. Então, correções fazem parte do movimento, devem ser entendidas como oportunidade. O VIX está lá no chinelo, né? Ele pode reagir, mas ele está numa condição baixista aqui, a menos que tenha um movimento diferente. E o BZQ, mais cedo ou mais tarde, vai tocar essa LTA. É o meu pensamento, a minha leitura dos fatos. Aí nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Eu entendo que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido no EWZ, e que é uma figura macro que vai levar os preços de forma consistente, considerável, a partir de, talvez aí da virada do ano mesmo. Se a gente observar o EWZ de uma forma mais ampla, nós temos não é exatamente um canal, né? Mas a gente tem uma LT bem importante, no mínimo isso, né? E o ombro, cabeça, ombro invertido. Aí, Bolsa do Reino Unido voltou, né? Está acima dessa resistência marcada dia 8, 7378, e dessa outra aqui a 7402. Então, tá voltando. Ela é a bolsa diferentinha, só que hoje justifica porque ela não trabalhou segunda e terça e teve alta na Europa, né? Bolsa da França encontrou resistência sim. É um pequeno candle de topo aqui, mas faz parte do movimento, pode corrigir sem não mudar em nada a direção principal. Um ponto importante que nós temos aqui no Eurostock 50 é 4287. E no índice DAX também, nós temos aqui a região de 15834, que é um topo anterior, pode ser testado, tem um gap aqui inclusive para puxar preço. Aí a seguir o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, caindo 0,26, mas eu estou otimista com o MME. Por quê? Porque ele trabalha sob orientação de um canal de baixa, ele deve testar a parte alta. Tem uma típica assimetria em V, que parece um Y aqui, né? Pode ser até uma simetria em Y
com alvo alto aqui em cima e bem pertinho de um provável toque dessa LTB, então estou bastante otimista. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, em especial o iene e o euro, né? Na minha visão, está preparando aí um mergulho, né? E aí isso daí poderia trazer bons ventos, favorecer aí uma apreciação do real, consequentemente uma queda para o dólar. E aí nós temos o milho, que eu até citei como destaque hoje no Panorama, o programa que eu faço com voz no Telegram. O milho, para quem seguiu o nosso racional, estopou bem na perda aqui de 93,22, né? Bem na abertura de ontem, e agora ele ainda fica com cara aqui de topo duplo, né? Fica com cara de topo duplo. Teria um eixo aqui a 88,85, vamos observar. De repente até para abrir um racional de venda. Dá para trabalhar na compra, dá para trabalhar na venda do milho. Ok? Eu acho que faz sentido também eu falar um pouco sobre o dólar. Ontem eu lancei um estudo no Telegram falando do dólar, né? Então, só para explicar para vocês, nós temos o gráfico baseado no ajuste. Inclusive, pessoal, hoje, né, eu orientei no Telegram, quem for continuar o racional de venda no dólar conosco e não puder trabalhar amanhã, pode fazer a rolagem hoje, 17, 17,30, ambas as ordens a mercado, mesma quantidade, transferência de expectativa vendedora de um mini contrato para o outro, né? Então nós estamos operando no momento o WDO F de foca 22, a gente vai migrar para o G de gato 22. Então pode fazer hoje no final do pregão, mas oficialmente a gente vai mandar o comando amanhã, logo após a abertura. Então, quando eu observo o gráfico baseado em fechamento, eu vejo uma simetria em A, o dólar bem na base de um canal de alta, né? A perda dessa base fortalece a simetria em A e deve jogar o preço a 5,545. Então esse é o gráfico, e a perda 5,545 pode trazer o preço 5,442,500. Então isso é com base num gráfico diário, né, quando eu tomo como parâmetro o fechamento. Quando eu trago esse gráfico, eu costumo utilizar, só para esclarecer, né, o estudo que eu fiz ontem, falar aqui de uma forma mais ampla, com mais propriedade. Quando eu trago esse estudo com gráfico baseado no ajuste, que eu uso aqui, por exemplo, no TradingView, quem faz esses estudos assim estatísticos muito bem é o Fábio Figueiredo, o Vlad, que é meu querido amigo. O Thiago Bizzi também gosta desses estudos, né, amplos assim. Então a gente vê o mini dólar na parte alta de um canal de baixa. Será que ele vai derreter? Não sei. É possível, né? Mas fato é que tem cara aqui de topo duplo no semanal com eixo a 5,406. Aí quando eu trago a moeda, eu coloco aqui na tela um gráfico diário, nos passa a impressão realmente de um topo duplo, né? O eixo 5,545 com 500 e um possível alvo a 5,406. Só que esse é um M menor. Eu teria um M maior, ó, cujo eixo é o alvo do M de menor proporção. Então, o alvo do M de menor proporção, 5,406, que é o eixo de um M de maior proporção, que pode trazer o preço bem abaixo. Será? Vamos acompanhar. Sim ou não, eu acho que justifica a manutenção da posição vendida. É isso que eu penso. Nós estamos numa zona de lucro nessa posição de venda. E eu penso que faz todo sentido que nós mantenhamos esse racional para tentar capturar o movimento macro. Ok? Muito bem. Então agora eu vou falar um pouquinho do mini índice, enquanto o mercado à vista abre aqui para nós. Falei dos benchmarks e índices internacionais. Então vamos aqui observar o IN G de gato 22. Realmente está
não está segurando acima da média de 5 nem dessa LTA que conecta o último fundo a esses candles, acho que vale a pena até apagar. Nós temos uma LTB que conecta aos topos desde agosto, traçado em vermelho, e um outro canal traçado aqui em azul, pontilhado. Então, sem muitas novidades, né? O gráfico de 30 minutos, por exemplo, tem diversas marcações de fundo aqui logo acima ou cravada no dia 23/12 a 105.600. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E está descendo de novo, né? Para testar esse patamar. Então vamos ver como é que se comporta por aqui. O que eu faria, né? Até com base na volatilidade reduzida que a gente tem, se eu fosse falar no racional, por exemplo, intradiário, numa aula de imersão ou alguma coisa do gênero, eu falaria em compra aqui a 5.770 para, de repente, um spread de um pouco mais de 400 pontos, até 106.200, 106.250, né? Então a gente falaria aí em 500 pontos de spread no intraday. O professor acha que pode bater os 106.200 no intraday? Acho que pode. A máxima do dia é 106.270, acho que pode se aproximar entre alguma coisa entre 6.100, 106.200, sim. Ok? Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos estudar a Alço 3, aqui a gente viu a notícia envolvendo o BR Malls também. Então a Alço, que está envolvida nesse fato relevante com a BR Malls, já abriu em gap. Então o mercado gostou da ideia. E ela tem um fundo, topo fundo. Se romper 22,48, pivô de alta. Me parece um provável gap de fuga aqui. Vamos ver Iguatemi. Faz tempo que eu não vejo esse setor. Bom, tem a BR Malls, né? Tem a Multiplan. Abrindo em alta, mas não na mesma proporção. Eu acho que mudou o código da Gereissat também. Então tem a Multiplan, tem Iguatemi, tem BR Malls, que é o ativo que eu penso com maior potencial para o setor. Ó, abrindo em alta também, então o mercado gostou, né? Se ela romper aqui a região de 8,50, pivô de alta, e acho que vai fazê-lo, né? O que nos indica aí o gráfico. Então não mexeu com o setor, aparentemente, mas sim com as empresas envolvidas. A Multiplan, por exemplo, está trabalhando... Acho que Iguatemi... Vamos ver aqui. Era IGTA o código, né? Será que é a mesma Iguatemi que a gente está falando? Mas aqui trabalhando em queda. Enfim. Mas a Multiplan, por exemplo, não reagiu. A JHSF tem alguns negócios faz parte, inclusive, da nossa carteira, né? Está abrindo numa alta bem leve, então o negócio impactou realmente BR Malls e Allies em específico, e não o setor. Até pela liquidez limitada, né? Então o que a gente vai fazer agora? Os ativos fixos. Colocar a Ambev na tela. Então nós temos aqui, a Ambev já está dormindo, né? Está com 0,99% de volatilidade, 0,99% volatilidade histórica. Imagina nessa época, né? A Ambev está de férias já há quase um mês aqui. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu acho que tem ativos melhores. B3, SA3 está dormindo, só que escorregando, né? Teria que ter uma barra diferente, algo novo. De repente, uma compra assimétrica, comprar no escuro o ativo descontado pode valer a pena? Pode, mas eu não acho que é a melhor das alternativas.
Se eu achasse, ela estaria em uma das nossas carteiras, né? Banco no Brasil eu já vejo uma oportunidade mais técnica, porque está na base de uma mistura de canal com alargamento, enfim, está acima, está aí cravada numa LTA de todo modo. Aí nós temos Bradesco, né, na base de um retângulo, então, portanto, na minha visão, oportunidade. Itaúsa tem um sinal técnico, né, de algum nível de formação de fundo, fora da banda, dentro da banda, um pequeno arame. Aí nós vamos ter Itube, né, que assim como Itaúsa tem algum sinal de mudança de rota, mas seria importante romper o 21,82, que é o fundo anterior, assim como a média de 21 períodos. E nós temos Sambi 11, que é o ativo dos bancões aí, que faz parte dos nossos planos, do nosso portfólio neste momento. Ok? Legal, aí eu vou fazer os índices aqui. Eu acho que no caso dos índices estão mais... Está bem desenhado aqui no TradingView. Então nós temos o índice de consumo. Né? Hoje o GPM está pesando? Talvez sim, mas eu não acredito que o mercado esperava nada muito diferente de GPM hoje. No índice de consumo, o ponto alto seria o rompimento aqui do 405, né? Aí temos o IEX, que é o índice de energia. Na minha visão, montando uma simetria em U. Mas não tem fôlego, né, por causa da falta de liquidez, então. Aí o IMAT, o índice de materiais. Pode ser um ombro, cabeça, ombro? Pode, mas é muito difícil, né? Acionar um oco nesse momento, vindo de uma tendência, é mais uma movimentação lateral, uma correção no tempo, do que um oco em específico. E tem o IMOB. O setor imobiliário abrindo bem, deve seguir rumo essa LTA aqui e rompê-la. Inclusive, na minha visão, vai romper na primeira semana de janeiro. E aí, acima de 75764, nós teríamos um pivô de alta. O IFNC no chinelo, o índice do setor financeiro. Né? O IFNC em si, os bancos somados têm o maior peso na bolsa. E é um estudo chave aqui para a gente ver o rumo do mercado no curto prazo. E tem Small 11, né, que é uma forma simplificada de você se expor a Small Caps, que geralmente tem o potencial, elas materializam movimentos explosivos. Na minha visão, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. Se romper essa LTB, vai atrair compradores, vai assustar vendedores. E o ponto alto seria o rompimento de 118,88, quando ela acionaria... Inclusive, eu acho que ela acionará um pivô de alta. Ok? Vamos observar aqui a carteira de desafios. Dormindo, né? Gerdau, minha maior posição em bolsa, eu penso que ela tende a respeitar esse topo anterior. Cury passa por um processo de reversão, já tem aqui um arame, tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Local Web também, um ombro, cabeça, ombro invertido. Ela deve romper a média de 21 e explodir. Posteriormente, devemos ter um rompimento de 15,90. Talvez na primeira semana de janeiro vai romper os 15,90. E Melk, extremamente descontada, né? Se a gente colocar a Melk aqui, por exemplo, no Cartesian, a gente vai ver as bandas de Bollinger ultra justapostas, né? O que significa que vem um movimento direcional, forte, explosivo e intenso à frente. A gente acredita que será para cima, porque tudo de pior já está nos preços. Petrobras, lenta, né, o movimento, não acompanhou a recuperação do petróleo. Eu prefiro Enalta e Prio, eu comentei ontem, mas a tendência é romper os 30,10 aqui de forma marota e seguir em frente. Marota é velada, tal, sabe, vai devagar e sempre. No caso da Vale, como o minério está escorregando, ela também o faz. Se você olhar o gráfico friamente, nos parece, né, o 77,28 acionado aqui um topo duplo, mas já tem uma base logo aqui a seguir, né, uma mínima
um gap aqui para fechar, uma mínima 74,45. Eu não creio que uma operação de venda prosperará, por exemplo, para quem entrar em Vale agora. Não acho que faz sentido. E China 11, aquela velha história, entre a compra e a venda eu compraria. Tem até ideia aqui de um fundo duplo. Talvez com esse sinal faça algum sentido entrar, mas não me empolga tanto no momento como já me empolgou recentemente. Vamos observar o DI, né? DI 1F25, absolutamente de lado também. Alguns se assustam com uma possível formação de W aqui, o rompimento ocorreria a 10.875. Eu não acredito, acho que é mais o padrão da prancha do pirata, dá a pancada, faz um movimento lateral para depois mergulhar. Aí eu deixo o Ibov, o Bova 11 e o mini índice eu retorno nele no final. Então vamos aqui observar carteira ouro. Movimentos bem contidos, né? A gente tem aqui Porto Belo, na minha visão, uma formação clássica, bastante tradicional, de um mastro bandeira. JHSF ativo talvez para ganhar 30%, 40% nas primeiras semanas do ano, assim como o Grendene. No meu entendimento, a melhor opção do setor calçadista. Raras vezes eu vi uma formação de fundo tão forte no ativo, ó. 4 cravadas aqui na mesma região. Eu penso que já começou a decolar. Pets é uma heresia, né? Uma anomalia da renda variável. Não faz sentido o Pets negociar a 16,65. Honey é aquele ativo mais tranquilo, de guarda, para o investidor mais conservador, que quer bater renda fixa, assim como o SAPR11, é o mesmo perfil. Não são ativos tão explosivos como, por exemplo, Porto Belo, JHSF, Grendene ou Pets, por exemplo. O Rail 3 é um ativo intermediário, não é explosivo, mas também não é um ativo de guarda. E Natura, uma das nossas grandes apostas de recuperação, no meu entendimento, está cravando um fundo triplo, ou 3 rios. E Semin, né, prévia do Ibovespa aí na veia, só que baixa liquidez. Parece uma simetria em A, mas eu não acredito que prospere. É praticamente como se você fizesse uma exposição indireta ao minério, o ativo que mais... Ela e a Vale, né? Elas refletem aí uma exposição praticamente direta ao minério de ferro. E aí, queridos, partimos para a carteira Imersão Pocket. A Rapt 4, a melhor opção do setor de automóveis, na minha visão. Essa barra eu entendo que é uma barra de ignição, que inicia o movimento, uma barra elefante. Se houver um rompimento de 10,95, pivô de alta, apesar de pequeno, deve ter um grande potencial. BKBR3, ativo para subir 30%, 40%, talvez até o final de janeiro. A mesma leitura para Smart Fit. Está cravando aqui uma formação de fundo na minha visão. Quem comprar agora pega numa fase inicial do movimento de reversão, movimento embrionário. Né, 3 mínimas praticamente aqui em sequência, né, em uma semana nessa região. E Grupo Mateus, na minha visão, a melhor opção do setor de varejo. Isso daqui não é um mastro bandeira por causa da proporção entre o mastro e a bandeira, mas passa uma ideia parecida de um provável pivô que deve ser rompido na semana que vem, assim creio eu. E soja 3 já está inclinada para cima, mas tem ainda grande potencial, ação de guarda mais tranquila, menos volátil da carteira Imersão Pocket. E nós temos Santos Brasil, que no meu entendimento faz um racional aqui muito próximo de um mastro bandeira, apesar da proporção não ser perfeita. YDUC 13, melhor ativo do setor educacional, está na base de um triângulo. Não duvidaria que na semana que vem ela rompa a média de 21 e se aproxime aqui da parte alta ou no início da próxima. E, na minha visão, o melhor ativo do setor de seguros, CX, SE3, deve montar fundo aqui nessa região e decolar na próxima semana também. Aí trazendo os estudos para o Ibov. Se nós formos observar aqui, caríssimos, o Ibov no semanal, né? Tá caindo 0,27, então tá absolutamente de lado. Mas, assim como eu mostrei no caso do dólar, né? Será que nós não temos
aqui no Ibovespa também um alargamento, que alguns chamam de alargamento reto, né? 2 toques e 2 toques aqui embaixo. Será que o rompimento de 109,492 não vai acionar um pivô de alta aqui na semana que vem, né? Lembrando que o fundo anterior está 107,319, é uma possibilidade. Né? Uma possibilidade forte na minha visão. Então, trazendo aqui para o gráfico no Cartesian, está trabalhando sobre a retração de 50% de FIBA entre esse fundo e o topo recente. E o rompimento das médias aqui da retração de 618 projeta a região de 109,490. Não acredito que a parte alta desse canal de baixo aqui faça preço, seja uma barreira, um impeditivo para que essa movimentação seja concretizada, materializada. O BOVA11 não poderia ser diferente, né? Ele monta as suas máximas na média de 5,21 e não tem um spread muito grande já há 7 pregões, contando com a sessão de hoje. O mini índice eu continuo achando que pode buscar 106,100, 106,200 ainda hoje, talvez alguns fundos tomando posição já, ou estrangeiros, e 14,30 nós teremos o fluxo cambial. Então é isso aí, saúde e paz a todos, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente deixem o comentário, seja ele um feliz ano novo, alguma dúvida, um ativo que você gostaria que nós estudássemos. Um grande abraço a todos, saúde e paz, até amanhã pessoal, valeu!